Boa noite, Belo Horizonte! Salve, Carandaí! Alô, Cruz das Mosses! São Romão! Oi, Berlim! Beijo, Alô, Januária! Porto Alegre! Que saudade! Saudade de Belém! Rio de Janeiro, aquele abraço! Alô, Guaipendi! Alô, Carne Teresina! Bahia, São Paulo! Alô, Paraisópolis! Imperatriz! Cabirito! Pirapora! Alô, Carajás! Alô, plataforma do petróleo! Deus vos salve, lua nova. Minha lua bonitinha, faça com que eu consiga tornar-me outra vez novinha. Deus vos salve, ó crescente lua boa e tão bonita. Ajuda-me a conseguir uma vida de prazer. Deus vos salve, lua cheia, lua brilhante, lua forte. Não me deixe minguar tanto. Vem clarear minha sorte. Vem clarear minha sorte. Olá, sejam bem-vindos ao Arte no Ar. Hoje um programa especialíssimo com esse grupo que a gente tanto gosta, que é o Grupo Galpão. E nós trouxemos aqui para o estúdio uma das pessoas que eu mais admiro, gosto, é um grande amigo de infância, Paulo André. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, prazer estar aqui. Ator, né, Paulo? Essa coisa de ser ator, né? Desde pequeno você sonhava isso? Onde que apareceu isso? De certa forma, sim, né? Eu tive uma infância muito fantasiosa e uma família que me permitiu fazer muitas coisas, assim, né? Meu avô, pai da minha mãe, era ator, era diretor, era professor. A minha tia, irmã dele, era cantora de ópera. Os tio-avós dele tinham uma companhia Mambembe portuguesa que foi parar lá em Itabirito. Olha que interessante. No início do século XX, no final do século XIX, ou seja, então isso já de certa forma já estava na genética mesmo, né? Na minha formação cultural, assim. Uhum. E eu tive uma infância muito fantasiosa, numa casa muito grande, com um quintal enorme, onde a gente brincava de tudo, né? E eu fui muito estimulado à leitura, à música. Uhum. Então, meu avô falava assim, você foi o único que teve coragem de seguir essa carreira. Sim, de assumir a profissão. Porque todo mundo tinha duas profissões, né? Uhum. Eram atores, cantores, mas tinham outras profissões. Uhum. Paulo, eu vou pular um pouco a história, depois a gente vai rever um pouco esses primeiros momentos seus. Mas, como a gente está hoje fazendo um especial sobre o Galpão, eu queria falar um pouquinho desse momento que você se encontrou no Grupo Galpão, né? Como é que foi o primeiro momento com o Galpão? Nosso primeiro momento com o Galpão, eu acho que eu estava com você. A gente estava assistindo um espetáculo do Galpão que depois eu vim saber que chamava Ó pra você ver na ponta do pé. Um espetáculo de rua. Sim. E eu lembro, a gente assistiu lá na Praça da Savassi, isso devia ser 83. Sim, quando a gente começou a fazer teatro. Quando a gente começou a fazer teatro e no final, quando eles passaram o chapéu, logicamente a gente não tinha dinheiro.
E aí a gente deu 2 entradas do nosso espetáculo, colocamos no chapéu do galpão. Esse foi o primeiro contato Era a assim, nossa pro galpão. moeda de troca, né? O escambo. E eu fiquei muito impressionado assim com o desprendimento e a coragem de estar ali na rua naquela época, né? A ditadura estava terminando, estava começando uma abertura política. Então aquilo tudo era muito cheio de significado. E em Minas, que as pra pessoas mim, são mais né? travadas, né? Então assim, naquela época um grupo que se propõe a estar na rua fazendo teatro, isso tinha uma força, uma potência muito grande. Eu fiquei muito impressionado com isso. Agora, você foi convidado para entrar no galpão, não como ator, né? Não, eu fui convidado para fazer assistência de direção do Gabriel Vilela. E que ano que foi isso, Paulo? Isso foi em 94. 94. É. Ou seja, 11 anos depois desse primeiro contato, 11 né? anos depois. E aí eu já era ator, Sim. formado, experiente e tudo. E tanto que eles me chamaram para fazer assistência de direção. Quem tinha me indicado foi a Cida Falabella, Sim. que eu tive Que hoje virou vereadora. virou né? vereadora. Eu tinha tido um contato com a companhia Sonho e Drama, que a Cida dirigia na época. Fiquei na Sonho e Drama 1 ano e pouco. E a Cida me indicou. Eu tinha saído da Sonho e Drama porque eu estava sem dinheiro, estava precisando trabalhar. Fui trabalhar numa loja na Savassi. Aham. E assim, já desistindo desse negócio de teatro. Eu falei assim, chega, não dá. Aham. Não dá para ficar pedindo mais dinheiro para pai e ficar Essa angústia, né? nessa angústia de uma coisa para dar certo. Depende de tantas outras coisas, Claro. né? Que não depende só da gente. Né? Então Aí eu fui, conversei com o Toninho e o Beto, foram lá na DJs, a loja chamava DJs. Aham. E aí eles foram lá, conversaram comigo e no dia seguinte eu fui conversar com o Gabriel Vilela. Aí o Gabriel falou, não, tudo bem, pode ser você. E que espetáculo que era, Era a Paulo? Rua da Amargura. Não. O Galpão também estava num momento muito complicado, porque foi logo da morte da Wanda, logo depois do acidente, a Wanda morreu. E o Gabriel, com muita dificuldade, estava reerguendo o grupo. Tirando do luto, né? Tirando do luto e mantendo os compromissos do grupo. A Rua da Amargura tinha estreado daí a 2 meses. No Rio, era um contrato com o CCBB. E aí eu cheguei e no mesmo dia o Gabriel já me deu papel para ler. Então não fiz nem um dia de assistência de direção. Você já entrou como ator. Eu cheguei na mesa já como ator. E nessa trajetória sua lá, você já sabe quantos espetáculos? Nunca contei. Nunca contou? Mas desde Galpão, 94 eu fiz todos os espetáculos, né? o Galpão, geralmente ele estreia um espetáculo a cada 2 anos, não é isso? Mais ou menos. Ô Paulo, vamos segurar o nosso papo, a gente volta no próximo bloco com mais um pouquinho de nossa conversa. Ok. E, enquanto isso, vocês veem mais um pouquinho desse trabalho do Grupo Galpão. Vamos lá? Começo da viagem, seja o avesso do começo da viagem. Eu reconheço quando o começo desconhece o avesso. Quando o começo desconhece o aqui. Desconheço, começo, medo além, nada. Desconheço, começo, medo além, nada. Reverso, livro C, cada página A. Reverso, livro C, cada página escrever pra viagem acabar. Escrever pra viagem acabar. Deus o salve, lua nova, minha lua bonitinha. Faça com que eu consiga tornar-me outra vez novinha. Deus o salve, ó crescente, lua boa e tão bonita. Ajuda-me a conseguir uma vida de prazer. É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso, eis o único problema. Para não sentirdes o fardo terrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor, contanto que vos embriagueis. Saúde! E se algumas vezes
nos degraus de um palácio, na verde relva de um precipício, na desolada solidão do vosso quarto, despertardes, com a embriaguez atenuada ou desaparecida. Perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai-lhes que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio hão de vos responder: é hora de embriagar-vos. Embriagai-vos! Chazaróvia! Para não serdes os martirizados escravos do tempo. Embriagai-vos, embriagai-vos sem trégua, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Salute!